Já faz algum tempo que nós acompanhamos juntos a saga do IRB. E hoje, finalmente chegou o dia de dizer IRBR3. Compre agora ou arrependa-se para sempre. Eu vou explicar aqui 7 motivos por que eu estou falando isto. Mas antes eu lhe convido, inscreva-se neste canal. Também informo que este vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de qualquer ativo. Este vídeo é direcionado especialmente para você que está em dúvida se deve ou não deve comprar os papéis famosos do IRB, para você que já tem as ações IRBR3, mas está em dúvida se deve comprar mais, aproveitar este momento, ou se você está pessimista, querendo deixar lá largados os papéis que você já possui. Então eu vou explicar aqui hoje 7 motivos para você entender por que, para quem tem interesse na empresa, estamos em um excelente momento para comprar ou arrepender-se por toda a vida. Digo isto baseado em muitos anos de experiência na Bolsa de Valores. Eu vou listar aqui 7 motivos. O 7º motivo é o mais importante para você entender por que o IRB está em um momento de virada. Então acompanhe todos eles e fique até o final. Vamos lá. Motivo número 1 para comprar IRB agora e não se arrepender. É para que você não seja depois o único a ficar de fora, né? Talvez pode parecer bobeira, mas saiba que o psicológico do ser humano ele é muito judiado quando todos aproveitam determinada situação e você é o único com aquela sensação de que ficou de fora. Eu já vi isso em muitos outros casos. Você pode ver aqui no meu canal, por exemplo, que eu tenho de poucos meses atrás um vídeo onde eu falo da Cielo, que era uma empresa que eu já vinha comprando há bastante tempo, e depois vários alunos, várias pessoas comentando comigo, eu queria ter comprado a Cielo, estou arrependido, por que eu não fiz isso, por que eu não comprei, por que eu fui dar ouvido para aquele analista, por que eu fui dar ouvido para aquela pessoa pessimista. Então isso realmente influencia muito no psicológico do ser humano. Se você está com vontade de comprar ações do IRB, reserve uma parte do seu investimento, tenha uma carteira diversificada, mas aproveite, aplique um pouquinho do seu dinheiro nos papéis do IRB, né? Custa mais você deixar de aproveitar do que você fazer um investimento com risco controlado e ainda que este dê errado. Então é muito lamentável as pessoas ficarem chorando depois porque não aproveitaram. Eu participava de forma muito ativa em grupos da Eternit, por exemplo, grupos de WhatsApp, Telegram, no Guia Invest, né, canais aqui no YouTube, que é um case um pouquinho mais antigo, já quando eu ainda não tinha o meu canal, mas eu acompanhava em outros canais. Eu fui comprando bastante ações da Eternit durante um bom tempo, quando ninguém acreditava, e depois que ela deu a volta por cima, o que eu vi de gente chorando, se lamentando por que não tinha comprado. Então, mais vale você arriscar um pouquinho e perder, tendo a chance de ganhar muito, do que você não arriscar. Motivo número 2. Hoje eu vou trazer aqui para vocês agora uma análise um pouquinho mais técnica do que geralmente a gente faz. Vamos falar de números. Vamos tomar por base a situação toda que aconteceu com o IRB. Qual foi o epicentro de toda a derrocada da empresa? Foi quando a gestora Esquadra fez um excelente trabalho de valuation, um trabalho que seria bom se todo investidor fosse capaz de fazer, onde eles então analisaram que a rentabilidade do IRB ela estava muito, mas muito acima de todas as outras empresas similares no mundo inteiro. Mas não era questão de 20%, 30% acima, mas sim questão de 8 vezes superior aos seus pares internacionais. Então isso aí começou a chamar a atenção. Quando nós falamos de rentabilidade, o que nós queremos dizer? Um indicador em especial chamou a atenção dos analistas da Esquadra. O retorno sobre o patrimônio líquido, o famoso ROI, né? Que ali no caso da IRB facilmente estava acima de 30%, 40%, e enquanto que os sinistros
O índice de sinistralidade da IRB era de apenas 30%, né, uma coisa totalmente absurda para quem conhece do mercado de resseguros. Então, eu vou pegar aqui justamente este ponto, que foi o ponto central, o ponto de partida para todos aqueles que criticam o IRB, e vou explicar por que, neste momento que estamos, este dado aponta que o IRB está a caminho de se tornar um bom negócio para quem investir agora, no preço que está agora. Falando sobre retorno sobre o patrimônio líquido, este número ele varia muito, mas muito, nas resseguradoras mundo afora ao longo dos últimos anos. Eu estudei muitos casos, então eu posso dizer que é bastante difícil você tirar uma média. Por quê? Uma resseguradora e uma resseguradora, elas dependem do índice de sinistralidade, que é quando acontece algo ruim, quando elas têm que pagar algum seguro. Isto é bastante imprevisível e difícil ali de colocar em uma conta exata. Mas, somando vários anos, e dividindo, a gente pode facilmente falar em uma média aceitável de retorno sobre o patrimônio líquido de 14%. Esta é uma taxa de rentabilidade aceita pelo mercado e pelas resseguradoras mundo afora. Este número, inclusive, foi já citado por outros analistas que acompanham o case do IRB. Então, nós podemos falar sem sombra de dúvidas que o IRB tem condições para lucrar 14% de ROI. O que isso significa no momento atual? No momento atual, o IRB está com um patrimônio líquido um pouco superior a 3 bilhões de reais. Então, tendo um ROI de 14%, isso dá ali praticamente 500 milhões de reais de lucro, ou seja, meio bilhão de reais de lucro. O IRB está valendo hoje cerca de 3 bilhões de reais apenas, então, tendo 500 milhões de reais de lucro, ainda mais com todos os outros dados a respeito da empresa, que eu sempre repito aqui, que é uma empresa que não tem dívida, é uma empresa que ela tem bastante liquidez, bastante facilidade de trabalhar com dinheiro, entre muitos outros pontos positivos, então nós podemos dizer que faz com que a empresa esteja muito barata. Por quê? O IRB tem condições para lucrar 500 milhões de reais por ano já de forma imediata e fazer esse número subir rapidamente, num cenário bastante realista, então sendo bastante pé no chão e pegando bem o ponto central, que foi o que ocasionou a crise do IRB, nós podemos dizer que a empresa está barata e tem tudo para voltar a entregar resultado positivo para os acionistas. Motivo número 3. Porque, se você está pensando em comprar as ações do IRB, você deve fazer agora para não se arrepender mais tarde. São 70 anos de história. Se você acompanha os vídeos aqui do meu canal, em outros canais que falam sobre o IRB, você já deve ter visto bastante gente dizer ou responder seus comentários. Ah, desista do IRB, essa empresa não existe, todos os números eram fraudados, e coisas do tipo. Como se o negócio do IRB não fosse viável. Mas lembre-se que, independente das fraudes, dos problemas que aconteceram, o IRB conta com 70 anos de história. Então é um modelo de negócios robusto, é uma empresa sólida e tem tudo para continuar assim sendo. Motivo número 4. Boa posição de caixa. Com a venda do seu imóvel sede, com a captação que foi feita via subscrição, entre outros negócios menores ali, a posição em caixa do IRB hoje em dia é bastante confortável, está dentro dos limites exigidos pela SUSEP e até mesmo existe um pouquinho de dinheiro já em sobra para que sejam feitos novos investimentos. Então, para quem está preocupado que a companhia pode quebrar rapidamente, que está com uma posição de caixa insuficiente, com riscos, com dívidas, etc., tire isso da sua cabeça. Isto não é mais problema no caso do IRB. É claro que se a empresa voltar a gerar resultados negativos,
o caixa pode voltar a se comprometer, mas são ainda esperados 1 ou 2 trimestres de prejuízo, coisa que o caixa é suficiente para amortizar, e após esse período é esperado que os números melhorem e já voltem a ficar no azul. Motivo número 6. Calma aí, pessoal, o 7º motivo é o mais importante para você entender por que estamos na virada do IRB. Motivo número 6. A empresa está muito barata frente aos seus números, principalmente aos seus ativos. O IRBR3 conta com 21 bilhões de reais em ativos, enquanto que a empresa está valendo apenas 3 bilhões de reais. O que isso significa? Significa que, pagando 3 bilhões de reais, você está levando para casa 21 bilhões de reais. Mas como isso funciona? O que são esses ativos? Ativos, no caso de uma empresa financeira, são os valores que a empresa tem trabalhando, né? Então, no caso do IRB, são os valores que a empresa colocou para trabalhar, para gerar prêmios, né? Para garantir o pagamento de seguros, é o valor que está ali trabalhando para gerar resultados. Então, a empresa está muito barata, observando por esse ponto de vista, e ainda mais vendo o seu caixa, que atualmente está em 3 bilhões e meio. Então a empresa vale 3 e só o caixa nós temos ali 3 bilhões e meio de reais. Pegando até esse gancho ali que a respeito do patrimônio da empresa ali, né, do patrimônio total dos ativos, eu me arrisco a dizer facilmente que em poucos anos nós teremos novamente o IRB lucrando ali superior a 1 bilhão de reais por ano. Por quê? Porque com 21 bilhões de reais em ativos é perfeitamente saudável para que a empresa, com retorno sobre o patrimônio líquido dentro da média, né, mundial, sendo bastante conservador, ela consiga nos próximos anos voltar a entregar 1 bilhão de reais de lucro por ano, mas logicamente não será este ano e nem no outro ainda. E por fim, agora chegou o momento de explicar aqui por que agora, mas agora e não há um mês atrás ou não daqui 5 meses para frente, é o momento de comprar IRBR3 para não se arrepender. A taxa de aluguel caiu para absurdos 2,9%. Tá, mas e o que isso significa? A taxa de aluguel, para quem ainda não está familiarizado, acredito que você, sócio de IRB, tenha se forçado a aprender bastante já sobre isso. A taxa de aluguel, ela significa o quanto que o mercado está acreditando que uma ação vai subir ou vai cair. Quanto maior esta taxa de aluguel, maior significa a crença do mercado de que determinado papel irá cair. E geralmente essa crença ela tem algum fundamento e em uma grande parte das vezes ela acontece. Então o IRB, que chegou a absurdos 500% de taxa de aluguel, né? Talvez você não esteja familiarizado, mas normalmente empresas com forte tendência de baixa que estão passando por problemas costumam entregar ali 15, 20, 30% de taxa de aluguel ao ano. E o IRB chegou a absurdos 500%. Eu mesmo, que eu me recordo de eu ter observado, eu nunca vi uma coisa dessas. Então, o IRB, que chegou a absurdos 500%, agora está com apenas 2,7% de taxa de aluguel. Então significa que, de modo geral, o mercado já não enxerga mais que os papéis do IRB irão cair muito. Acredito que todos aqueles que queriam ganhar dinheiro com a queda do IRB, manipular informações, pagar comentaristas para fazer comentários vendidos internet afora, acredito que todos que queriam ganhar dinheiro com a queda do IRB já ganharam. Portanto, de agora em diante, a curva se inverte e o caminho é de crescimento para o IRB. Então, se você quer comprar, se você está interessado no papel e ainda não comprou, no meu entendimento, agora estamos num melhor momento para comprar enquanto os papéis ainda estão ali por volta de 1,20. Eu sigo sempre comprando um pouquinho, conforme recebo meus dividendos, vou comprando um pouquinho a mais, mas lembro sempre que recomendo
tenha uma carteira diversificada. Bons investimentos a todos. Muito obrigado por assistir a esse vídeo.